Eu saúdo, amado irmãos e irmãs, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é motivo de muita alegria nós estarmos aqui, mais uma vez, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com esta oportunidade de trazer mensagem para você, irmãos. Porque é uma batalha travada, irmão. Se tem uma coisa que o inimigo não quer que você receba, é a palavra de Deus. Se quer uma coisa que o inimigo não quer, é que eu venha trazer a mensagem de Deus para você. Mas ele querendo ou não querendo, maior é o que está em nós. Amém? Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está sentindo, mas eu sei que essa palavra, eu sei que Deus pode mudar a sua vida. Amém? Se você crê. A Bíblia fala, se você crê, você verás a glória de Deus. Amém? Então eu vou estar fazendo uma oração para você. A palavra se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 1, no versículo 1 em diante. Amém? Vou estar fazendo uma oração porque esta palavra é um pouco maior, um pouco comprida. E eu vou estar fazendo uma leitura para a gente ganhar tempo. Amém? Senhor, mais uma vez eu estou aqui, Pai. Senhor, esta palavra que eu vou estar lendo com meus irmãos, ela vem de Ti, Pai. Esta palavra é santa, é poderosa. Eu te peço aqui, Senhor, perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. E peço, Pai, a revelação e a direção dessa palavra, Senhor. Pai, que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha falar com meus irmãos e que toda barreira, que todo impedimento venha estar caindo por terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus amados irmãos. A palavra no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Você pode parar aí, né, dar pausa, igual eu costumo falar todos os vídeos, e você pode fazer a leitura junto comigo, amém? Por causa disso que é bom que seja um vídeo, amém? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, louvado seja o nome do Senhor, veio expressamente, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis, um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinha mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem, e a mão direita todos os 4 tinha rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinha rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separadas acima, cada qual tinha 2 juntas, uma a outra, e 2 cobriam o rosto deles. Aleluia. E cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir, e não se viravam quando andavam. Aleluia. Irmão, vou ler até aqui, né? Porque é uma extensão, esse capítulo é muito grande, né? E eu não posso, né, levar muito tempo, porque muitos não assistem os vídeos, irmão. Por causa de ser longo, amém? Mas aqui, irmão, louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos entrar no meio da palavra, né? Irmãos, eu primeiramente
eu oro, peço uma palavra para mim, depois eu peço uma palavra para trazer para os irmãos. Amém? Esta palavra aqui o Senhor pode outros ter outra revelação, porque a palavra de Deus, já falei, a palavra de Deus não é teologia não. A palavra de Deus é revelação do Espírito Santo. Amém? É revelação. Então, o Senhor me toca aqui, que o Senhor me toca para trazer para você, né? Que Ezequiel aqui, quando ele teve esta visão, ele ainda não tinha, né? Ele ainda não sabia qual era o chamado dele com Deus. Você pode ver no capítulo 2 mais na frente, que vai vir um chamado de Ezequiel. Aqui Ezequiel teve essa visão, ele estava no meio dos cativos, junto com o povo de Judá, igual a palavra está falando aqui, no cativeiro do rei Joaquim, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, engrandecido seja o nome do Senhor. O que eu quero trazer para você é que o mundo espiritual, irmão, as coisas de Deus, ela é discernida espiritualmente. Porque louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Você, às vezes, você também está no meio de um povo cativo. Você também está, louvado seja o nome do Senhor, às vezes num lugar errado, no meio de pessoas erradas, mas você tem um chamado com Deus. Tem coisa que te chama, tem algo que você vê, labaraba da bassurianda, no mundo espiritual que você não entende. Você não entende, irmão. Está até me arrepiando aqui em falar. Irmão, eu quando era mais novo, eu via demônios. Irmão, quando eu era mais novo, eu tinha sonhos com coisas celestiais. Irmão, e por muito tempo, na minha infância, eu via até isso. E eu não entendia o que era. Eu achava que era uma coisa que era me perturbar. Mas só que não, era algo da parte de Deus, era o meu chamado. Eu já tinha visão, eu já sentia, eu já escutava o mundo espiritual. E aqui Ezequiel teve uma visão com o mundo espiritual, com coisas celestiais. Né? Aqui ele viu, né? Foi serafins, né? Foi querubins, foi seres celestiais que ele viu da parte de Deus, que andavam junto com o Espírito. E o Espírito Santo, irmão. Irmão, tanto você pode ter visão com coisas do alto, coisas celestiais, como você pode ter visão também com coisas do mundo maligno, do mundo da parte demoníaca também. Isso não significa que o diabo quer que você passe para o lado dele. O diabo, quando você tem um chamado com Deus, quando você tem um dom com Deus, o diabo também quer te usar. Quem já foi no centro de macumba, quem já foi no centro espírita, já viu que muitas das vezes abaixa a entidade lá e fala. E fala que vai ser o pai de santo, que vai ser o pai de santo deles, que vai ser usado por eles, não. Porque os demônios também no mundo espiritual, as entidades malignas no mundo espiritual, ele consegue ver o teu chamado também, ele sabe que você tem um dom. E você, às vezes, você está igual a Ezequiel, no meio de um povo cativo, mas você vê as coisas, você sente as coisas. Às vezes Deus fala contigo em sonho, às vezes você sente algo te chamando e você não sabe. Você não sabe que é um chamado que você tem com Deus. Às vezes você tem muitos sonhos, porque Daniel era um homem também usado através de sonhos. Estou falando de Ezequiel, estou falando de Daniel também, que o Daniel foi um homem que teve muita visão com Deus, irmão. E Ezequiel teve muitas visões com Deus também. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Essa sede, esse vazio. Irmão, às vezes você vai parar no hospital achando que você está passando mal, mas não é, irmão. É Deus te chamando. É a tua alma sedenta, a tua alma que quer ter um encontro com Deus, a tua alma quer cumprir o chamado dela com Deus. Você não sabe, mas você já tem um dom. Você não sabe, mas você já tem um chamado. E só falta você fazer igual a Ezequiel. Se colocar na posição. E falar, eis-me aqui, Senhor. Você deixar Deus te usar. Às vezes tu já tem um dom de caridade. Um dom de ajudar. Um dom de amar. Um dom de socorro. E Deus está querendo te usar através desse dom. Louvado seja o nome do Senhor. Você só está no lugar errado. Tu só está no meio dos cativos. Você não foi chamado para estar preso. Você não foi chamado para estar no meio de gente que estão presa.
gente que estão cativo, gente que estão cativo pelo diabo, gente que estão sendo presos pelo diabo. Você não foi chamado para estar no meio de gente presa, não. Você foi chamado para estar livre. Você foi chamado para usar o dom que Deus te deu. Às vezes você se encontra numa situação igual o presbítero Maurício também tinha, de ver as coisas, ter pesadelo, de ver visões celestiais, de ver visões do reino do céu. Ou às vezes você não teve nenhum tipo de visão, mas sempre tem, irmão. Todo mundo teve um dia. Os sonhos não são por acaso não, irmão. É Deus ali querendo falar contigo. É Deus mostrando para você que o mundo espiritual é real. Que o mundo espiritual existe. Aqueles pesadelos que você tem, que tem demônio querendo te matar, pessoas querendo te matar. Ali é Deus te mostrando que o mundo espiritual existe. Existe o mundo espiritual. Existe o mundo espiritual. E você tem que ficar ligado, igual Ezequiel. Ezequiel entendeu que era algo da parte de Deus. Eu deixo essa mensagem para você. Busca, irmão, a tua intimidade com Deus. Vai buscar Deus, que você vai ver que Deus é real. Que você vai ver que as visões, o sonho que você está vendo, que você está tendo é da parte de Deus. Amém? Você está passando por luta, passando por situação difícil. Você está passando por tanta coisa porque você ainda não entendeu que falta você se colocar na posição com Deus. Falta você buscar a intimidade com Deus para você entender o que Deus está querendo falar. Amém? Assim eu deixo essa mensagem para você nesta manhã. Creio que o Senhor falou contigo, assim como falou comigo também. Amém? Bota a mão no teu coração. Eu estou fazendo uma oração para que você venha conseguir compreender as coisas espirituais. Sai um pouco das coisas terrenas, amém? Senhor, está aqui para essa pessoa. Eu não sei de onde que ela é, eu não sei o teu nome, eu não conheço ela, Pai. Mas o Senhor conhece cada um deles, Pai. Que o Senhor venha estar dando entendimento para esta pessoa. Que o Senhor venha estar dando esclarecimento, abrir os olhos, os ouvidos, o coração, a alma dessa pessoa para que ela venha entender que é o Senhor que está falando com ela. Que esses sonhos, essas visões, essas batalhas que ela está tendo aí, é coisa espiritual, Pai. Que o Senhor venha falar mais com ela, Pai. Porque só o Senhor pode ajudar ela, Pai. Então entrega essa pessoa, a família dela, a parentela dela, teu irmão. Eu abençoo ela, Pai. Repreendo todo o mal. Que a partir de hoje, essa pessoa venha conseguir, Pai, que vai ter mais intimidade. Venha conseguir entender os teus mistérios, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, irmãos? Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Você que ficou até aqui, você que está gostando dessa palavra, desta obra, irmão, compartilha, comenta, deixa um comentário, tá bom? Para ajudar esse canal a crescer, curta e se inscreva, irmão. Se inscreva, tira o sininho da notificação para que para que o YouTube venha indicar esse canal a outras pessoas, para que outras pessoas venham a ter um encontro com Jesus também, amém? Que a paz e a graça e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos aqueles que vão morar no céu um dia, digam amém.